palavra o senador Fernando Collor. Senhora presidente desta sessão, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu gostaria de me congratular com Sua Excelência, o senador Paulo Paim, pelas posições que ele adotou na fala que me antecedeu, ao defender o voto aberto, que eu também defendo. Acho que o voto aberto, o voto fechado, é um instrumento, um instituto da época do Ronca, e que é necessário que agora, mais do que em qualquer outro momento, nós tenhamos condições de oferecer à sociedade o que nós pensamos, o que nós desejamos por intermédio do nosso voto, e que ele seja absolutamente aberto, como também em relação ao orçamento impositivo, para acabar com esse servilismo que existe, infelizmente, na relação, no que tange a questão das emendas do Legislativo em relação ao Executivo. Mas, senhora presidenta, o motivo da minha presença hoje na tribuna para esta comunicação inadiável é em função do polêmico pregão eletrônico feito pelo Procurador-Geral da República para a aquisição de 1.226 tablets, realizado no dia 31 de dezembro de 2012, no apagar das luzes da administração pública. Comunico a esta Casa que a respectiva licitação será declarada sem efeito por decurso de prazo do respectivo processo. Conforme prevê o item 2.1 da cláusula 2ª da Ata de Registro de Preços, ata número 62/2012, o seu prazo de validade era de 6 meses, o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a partir da sua assinatura, o que ocorreu em 22 de janeiro de 2013. O prazo, portanto, expirou em 21 de julho passado, razão pela qual a Procuradoria-Geral da República não pode mais concluir a compra dos referidos equipamentos por falta de suporte contratual, sob pena de incidência em ato de improbidade administrativa, o que seria mais um na extensa lista do senhor Roberto Gurgel, que já possui no seu cartel, além da improbidade, o crime de responsabilidade, a prevaricação e o ilícito administrativo. Assim, com esse intuito, que enviei ontem ao Procurador-Geral da República, bem como ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal, senhor Lauro Pinto Cardoso Neto, ofício informando sobre a impossibilidade de continuação do processo de aquisição dos tablets. Sem dúvida, trata-se de uma economia de quase 3 milhões de reais aos cofres públicos. Lembro, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que o processo da compra dos tablets já estava suspenso por liminar concedida pelo conselheiro Alessandro Tramurras, relator da representação por mim apresentada em 18 de fevereiro junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. No caso, a suspensão valeria até a decisão final do Tribunal de Contas da União acerca de outra representação e denúncia que apresentei àquela Corte, respectivamente nos dias 6 e 7 de fevereiro deste ano. Apesar do acórdão do TCU sobre o assunto ter sido proferido no último dia 3 de julho, portanto, antes do vencimento do prazo do pregão eletrônico número 141 de 21 de julho, não haveria mais tempo hábil para consolidar a compra dos tablets, ou seja, de qualquer forma, prevaleceram o justo e o correto em relação a uma licitação totalmente viciada e direcionada, como foi esta promovida pelo senhor Roberto Gurgel. Aliás, senhora presidente, sobre o acordo no Tribunal de Contas em relação a este pregão eletrônico, vale destacar algumas das determinações que a Corte fez à Procuradoria-Geral da República. E ela faz várias recomendações expressas sobre as irregularidades encontradas na licitação. Para um órgão que adquiriu de forma estranha e por motivos misteriosos, como a Procuradoria-Geral da República, um sistema complexo de monitoramento e aparelhos de escuta telefônica como Guardião, essas recomendações do TCU deveriam até ser desnecessárias, mas o fato mostra ao menos que a aquisição de tal sistema de arapongagem pelo Ministério Público Federal foi mais uma aberração, um gasto desnecessário, uma exorbitância
de suas atribuições, decisão sem qualquer justificativa, pois nem mesmo para a política interna de segurança de informação da Procuradoria obrigado, senhora presidente. Mas essa é outra história a ser retomada muito proximamente. Continuando as recomendações do TCU, ele trata dos exames dos aspectos legais que envolvem licitações e contratos efetuados por instância diretamente subordinada à área responsável pela contratação, o que fere o princípio da segregação de funções, determina a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização de Aquisições Logísticas, que monitore o cumprimento da determinação expressa no subitem 9.3 e das medidas saneadoras adotadas em função das falhas formais e oportunidades de melhoria indicadas no subitem 9.4. Sobre o citado subitem 9.3, assim se manifestou em seu voto o relator da representação do TCU, ministro Raimundo Carreiro, ao determinar que a Procuradoria-Geral da República, abro aspas, restrinja as aquisições decorrentes do referido ato de registro de preços ao limite de 1.226 unidades, originalmente previsto no edital, haja vista que a aquisição de dispositivos móveis do tipo tablet por outros entes federais, com expressa indicação de marca, requer a prévia demonstração das justificativas técnicas e econômicas para tal procedimento, peculiaridades estas que o órgão gerenciador da ata, no caso, a Procuradoria-Geral da República, não tem competência para aferir. Ainda em seu voto, o ministro relator determina dar ciência à Procuradoria-Geral da República, que também identificou, aspas, a ausência de justificativas formais nos autos do processo administrativo para a opção de se adquirir as capas frontais em couro, modelo Smart Cover, e para a aquisição conjunta de iPads e capas. Por fim, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, finalizando, agradecendo a Vossa Excelência a concessão desse tempo adicional, não foi à toa que na reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidida pelo senhor Roberto Gurgel e ocorrida em sessão extraordinária no dia 26 de fevereiro deste ano, a então vice-procuradora-geral da República, senhora Débora Duprá, referindo-se à rede intranet do Ministério Público Federal, disse: eu vi na rede um comentário a respeito dos tablets, mas esse comentário dizendo que não cabe nota de apoio, certamente ao senhor Roberto Gurgel, cabe sim investigação. Só para lembrar, senhora presidente, em junho passado, o senhor Roberto Gurgel, há 2 meses de terminar o seu mandato, dispensou a subprocuradora Débora Duprá do cargo de vice-procuradora-geral. Senhora presidenta, agradecendo a gentileza do tempo concedido e agradecendo a sua excelência, o senador Mário Couto, pela colocação que me proporcionou para falar no dia de hoje.